Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo, caríssima, é uma alegria imensa estar com você de novo nessa live. A terceira de uma série de 4, dedicadas às notas características da nossa igreja, notas que aparecem no símbolo niceno-constantinopolitano que nós acabamos de recitar. Chama-se niceno-constantinopolitano porque é a simbiose, a união das principais verdades definidas nos 2 primeiros concílios ecumênicos da Igreja. O concílio de Niceia, atual Turquia, que se realizou no ano 325, e o concílio de Constantinopla, que se realizou, Constantinopla, antiga Bizâncio, atual Istambul, também na Turquia, que se realizou no ano 351. É o credo mais extenso, é o credo mais longo, e nele aparecem essas 4 notas características da única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos nas 2 lives anteriores, nosso Senhor Jesus Cristo quis uma igreja. Prometeu fundar uma igreja. Sobre esta pedra edificarei, portanto, futuro, edificarei, criarei, instituirei a minha igreja. E, de fato, ela foi instituída pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo, portanto, desposou a sua única esposa, a Santa Igreja, por ela se entregou para apresentá-la toda pura, sem mancha, sem mácula, a Deus Pai Todo-Poderoso. Nas 2 lives anteriores vimos a unidade da Igreja, a primeira nota característica, e na segunda live a segunda nota característica da Igreja, a santidade. Não vamos falar mais dessas 2 notas. Eu remeto você ao nosso portal, a nossa página no YouTube, www.youtube.com. Você acessa Força de Deus por Dom José Francisco. Sugiro que você, recomendo a você, a se inscrever a uma janelinha vermelha para quem acessa pela primeira vez, do lado inferior direito, inscrever-se. Clique naquela caixinha e também clique no sininho. O sininho que tem ali clicado fará com que todas as notificações, todos os avisos, todas as novidades dessa nossa página, quando forem colocados, quando forem postados, você será avisado. E nesse exato momento, você está vendo aí a tela onde eu apareço, e tem uma setinha um pouco troncha, significa encaminhar. Você pode clicar ali
e mandar para quem você quiser o link dessa nossa live. Assim você estará ajudando a divulgar esse trabalho de evangelização. No final da nossa palestra, eu vou acessar o chat aqui ao vivo, a barra já está apresentando, várias pessoas já estão aqui escrevendo, e se você tiver alguma dúvida, alguma interrogação, algo que vai ser dito nessa live que você considera que não é suficientemente claro, ou mesmo sendo claro e você tem alguma dúvida, pode apresentá-la e nós vamos tentar responder. Bem, dito isso, agora vamos recordar aquela primeira ponderação que eu fiz nas outras lives com relação à única Igreja de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo teve, sim, a preocupação de fundar a sua igreja. Mas ele não considerou necessário dar um nome oficial à igreja. Igreja com tais e tais nomes, o nome oficial da igreja. O nome oficial da Igreja de Cristo se chama Igreja. No capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus se dirige a São Pedro e os apóstolos estão ali próximos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, etc. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A preocupação de Jesus com relação ao nome da igreja foi somente esta. Vou chamá-la de igreja. Portanto, se a igreja não tem um nome oficial a não ser igreja, minha igreja, a única igreja de Cristo, minha, pronome possessivo, feminino, singular, essa igreja tem notas características, ela tem predicados, ela tem atributos, ela tem qualidades que nosso Senhor Jesus Cristo quis impregnar nela. Qualidade é um qualificativo, qualificativo é um atributo é um predicado, algo que predica, que explicita como característica, como conotação, como dado que evidencia uma realidade. A nossa igreja, que é a Igreja de Cristo, tem 4 notas características. Hoje trataremos da catolicidade da igreja. A palavra católico, ela é de origem grega e significa universal, no sentido de segundo a totalidade, segundo a integridade. O que é uma coisa íntegra? É uma coisa que conserva toda a realidade e não falta nada absolutamente nela. Então, conservar a integridade física, a integridade moral, a integridade sexual, a integridade, etc., significa a totalidade de uma realidade. Católico significa universal. E a igreja, ela é católica num duplo sentido. Primeiro, ela é católica porque Cristo está presente nela. Cristo é Deus. Ele é o esposo da igreja. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E uma das qualidades de Deus é a onipresença. Deus está em toda parte. É um predicado do Pai, também do Filho e também do Espírito Santo. Os padres da igreja diziam, onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Ubi Christus, ibi Ecclesia Católica. Onde está Cristo, aí está a igreja católica. Nela, isto é, na igreja, subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça. Essa é a famosa imagem que já vimos na live anterior, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, precisamente nos versículos 15 e 18, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, segundo a imagem do corpo,
que vai aparecer também na 1 Coríntios, capítulo 12, Cristo é cabeça da igreja e nós somos os seus membros. E os membros da igreja estão indissoluvelmente unidos à cabeça. Na igreja, portanto, a plenitude do corpo de Cristo, que está unido à sua cabeça. O que significa que a igreja recebe do próprio Cristo a plenitude dos meios de salvação. Na igreja, o Cristo total, e na igreja, todos os meios de salvação se encontram, porque o Cristo total dotou, ornou, concedeu à Santa Igreja todos os meios de salvação. Quais são os meios de salvação que existem na igreja? São Paulo já disse, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então podemos dizer, confissão de fé reta e completa, reta porque não está maculada com a heresia, com qualquer heresia, com qualquer doutrina errônea. São Paulo diz, no começo da carta aos Gálatas, se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema, seja excomungado. E completa porque todas as verdades da fé foram reveladas por Cristo à sua igreja e por meio da igreja a todos os homens. Depois, vida sacramental, os 7 sacramentos da igreja. E também o ministério ordenado na sucessão apostólica. Na única igreja de Cristo, nós temos o credo, nós temos os sacramentos, nós temos o sacerdócio, que perpetua no tempo e no espaço, isto é, a igreja, a comunidade dos eleitos, a continuidade da graça, do dom que o Senhor Jesus concedeu aos apóstolos. Neste sentido, voltando um pouco no dia de Pentecostes, a igreja está aí manifestada completamente e assim ela permanecerá até ao dia da parousia. Cristo Jesus cuidou durante a sua vida pública de instituir, de manifestar, de explicitar, de preparar, de conceder à sua igreja todos os meios de salvação. Não existe um único momento no Novo Testamento, na vida pública de Jesus, se pode dizer, aqui exatamente agora Jesus instituiu a Santa Igreja. Não. A instituição da Santa Igreja é o próprio Jesus. Ele é o fundamento. A 1 Coríntios, capítulo 3, diz que ninguém pode pôr outro fundamento do que aquele, além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. E Jesus desdobra, durante os 3 anos de sua vida pública, manifesta, explicita, dá a conhecer todos esses meios de salvação que hão de perdurar na Santa Igreja. A Igreja Católica também, porque Cristo a enviou em missão para todos os homens. Aqui está a ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai-as a observar os meus preceitos, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ir a todos, pregar toda a verdade, dispensar todos os meios de santificação, que são os sacramentos, os carismas do Espírito Santo, a palavra de Deus, a vida da graça, etc. Bem, ela é católica porque reúne no seu seio pessoas oriundas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os lugares, de todas as épocas, para além da diversidade linguística, cultural, territorial que existe em todo o orbe. Portanto, a nossa igreja, ela não está circunscrita a um país. Por exemplo, a igreja anglicana, fundada por Henrique VIII, quando se separou da Igreja Católica. É uma igreja fundada por um rei, com limites bem precisos. O Reino Unido, a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda, etc. Esse conjunto de 4 países hoje. Antigamente
No tempo de Henrique VIII não havia essa distinção entre Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Escócia, País de Gales, Inglaterra, etc. Reino Unido. Então, essa igreja, ela é nacional. A Igreja Católica, por definição, ela não tem limites territoriais. Ela não está atrelada a um tempo, a um governo, a um lugar, a uma língua, a uma cultura, a uma tradição, mas a todas as criaturas o seu evangelho é dirigido, a sua mensagem é levada. Ninguém está excluído dessa mensagem e todos podem participar, todos podem se tornar, pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo, membros desta igreja. Então, este caráter de universalidade que adorna o povo de Deus é um dom do próprio Senhor. E graças a este dom, a Igreja Católica, o katolikos significa a universalidade, característica intrínseca da própria Igreja, tende a recapitular eficaz e perpetuamente a humanidade inteira com todos os bens que ela contém, sob Cristo cabeça, na unidade do Espírito Santo. Então, reparem que a nossa igreja, Cristo Jesus a quis universal, não restrita, não um clube de bolinha, onde só alguns privilegiados têm acesso, mas todos os homens. Aliás, as palavras de Jesus são até curiosas e misteriosas. No final do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, ele diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não disse a todos os homens, a todas as criaturas. Isso quer dizer, não sabemos. Eu, particularmente, tenho uma opinião, mas não posso dizê-la em voz alta, se existem vidas inteligentes fora do nosso planeta. Mas se existem, e um dia nós entrarmos em contato com elas, temos a obrigação de pregar o evangelho para elas, viu? Ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Mas deixemos para lá essa discussão se existem vidas inteligentes fora do planeta Terra. Se tiver, seja bem-vinda. Se aparecer aqui no seu disco voador, vamos comer cuscuz, macaxeira, carne de porco e tomar uma cerveja, enfim, e vamos conversar. E se vocês são inteligentes, temos que anunciar Jesus para vocês. Foi a ordem de nosso Senhor. Portanto, a nossa igreja é católica porque ela é dirigida ao universo inteiro. E o universo inteiro, uma vez conhecendo essa palavra, pela fé e pelo batismo, se é que existe vida inteligente fora desse planeta, são chamados a integrar a Mãe Católica, a participar da Igreja Católica, ainda que venha residir na constelação de Órion, no planeta Marte ou qualquer outro planeta, enfim. Reparem a beleza da nossa Igreja Católica nesse sentido. Essa única Igreja Católica, ela está presente em todas as legítimas comunidades de fiéis que, unidas aos seus pastores, recebem também elas, no Novo Testamento, o nome de igrejas. Veja, a Igreja de Cristo é uma só. Mas nessa única Igreja de Cristo existem igrejas. É uma linguagem das cartas pastorais. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala da igreja que está em Corinto, da igreja que está em Colossos, da igreja que está em Éfeso, da igreja que está na Acaia, da igreja que está em Roma, da igreja que está em Tessalônica. São cidades ou regiões nas quais está presente a Igreja de Cristo. Então, o que hoje nós entendemos por dioceses, no Novo Testamento tem o nome de igrejas. São Paulo, na 2 aos Coríntios, fala, no capítulo 12, que ele tem a solicitude por todas as igrejas, a preocupação por todas as igrejas. Vejam, aqui, quando São Paulo fala por todas as igrejas, não é no sentido da única igreja de Cristo,
Mas, supondo a única igreja de Cristo, esta única igreja de Cristo se faz presente nas diversas comunidades de fiéis espalhadas no Império Romano, ali onde tem o povo de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, os dons, os carismas, os sacramentos e o representante, o pastor da igreja, que é o bispo. Os apóstolos se espalharam por todo o Império Romano, e pela imposição das mãos, quando eles fundavam as comunidades, eles deixavam ali um bispo, um sucessor dos apóstolos, para pastorear essas igrejas. Por isso, a linguagem, tanto você pode falar de Arquidiocese do Rio de Janeiro, Arquidiocese de São Paulo, ou a Igreja de Deus que está no Rio de Janeiro, a Igreja de Deus que está em São Paulo, a Igreja de Deus que está no Recife, enfim. As muitas dioceses do Brasil e do mundo, tanto tem o nome de dioceses, como também, e é uma linguagem, uma nomenclatura profundamente bíblica, as igrejas. Mas não é a Igreja do Rio de Janeiro, não. A Igreja de Deus que está no Rio de Janeiro. A linguagem é exata. A Igreja de Deus que está naquela diocese. A Igreja de Deus que está em Brasília e assim por diante. Então, nessas igrejas, os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo e ele é celebrado na vida do povo de Deus, juntamente com o mistério da ceia do Senhor. Essas igrejas estão espalhadas no mundo inteiro. Hoje, são cerca, creio eu, de 3.500 dioceses. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. A nossa Igreja Católica está espalhada no mundo inteiro e ela se visibiliza concretamente naquela região, naquela porção do planeta Terra, evidenciando assim a catolicidade da Igreja. Nelas e a partir delas se manifesta a única Igreja de Cristo. Então, a Igreja Católica está presente concretamente nessas comunidades de fé. Qual a característica de uma diocese? Povo de Deus, os presbíteros, os sacerdotes, o bispo, que é o pastor dos sacerdotes e de todos os fiéis, o Espírito Santo com seus dons e seus carismas, a Eucaristia, sinal da unidade da igreja particular em torno do bispo, e este, por sua vez, tem que estar em comunhão com todos os bispos que pastoreiam todas as outras igrejas no mundo inteiro, tendo o bispo de Roma como cabeça. Essa comunhão, e o tema da unidade já foi tratado aqui no domingo passado, não vamos mais tratar da questão da unidade. Então, essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. E é nelas, e a partir delas, que existe a Igreja Católica una e única. Ou seja, qual é o espaço do planeta Terra em que se evidencia, primeiramente, a catolicidade da Igreja? Comunhão de igrejas. Não é o somatório de todas as dioceses. Por favor, não se fala de somatório. Como se só existisse a Igreja Católica se você somasse todas as dioceses e dissesse, sim, agora a Igreja Católica está completa. Não. Não se pode falar de somatório, mas de uma manifestação nela e a partir dela da única Igreja de Cristo, onde você visibiliza pela primeira vez, concretamente, na prática. Você não consegue enxergar, porque você não tem o dom da bilocação, você não tem o dom da onipresença para enxergar toda a Igreja Católica espalhada em 5 continentes. Mais de 2.500 dioceses espalhadas no mundo inteiro. Não. Mas você visibiliza, em primeiro lugar, hoje com os meios de comunicação social, obviamente, que você pode assistir a uma missa transmitida, a missa presidida pelo Santo Padre ou por outros bispos em diversos lugares do mundo, certo?
Mas isso daqui é uma exceção. Concretamente, na sua vida, você visibiliza a catolicidade da Igreja Católica na sua diocese, onde você vê todas as paróquias, todos os fiéis, todos os sacerdotes, unidos ao seu bispo, um só sacramento da Eucaristia, sinal da unidade, os mesmos sacramentos celebrados em todas as comunidades desta diocese. Por outro lado, é extremamente necessário que seja evidenciado um sinal de comunhão desta diocese com todas as outras dioceses e, sobretudo, a sé de Roma, que é presidida na caridade pelo sucessor de São Pedro, a quem Jesus Cristo confiou a tarefa de pastorear o seu único rebanho. Apacenta as minhas ovelhas, passe ovelhas meas, diz Jesus no capítulo 21 do Evangelho segundo João. Pois bem, essas igrejas particulares, diocese A, diocese B, diocese C, ou a Igreja de Deus que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Aracaju, em Fortaleza, em Melbourne, na Austrália, em Nova York, nos Estados Unidos, em Nova Delhi, na Índia, na Papua Nova Guiné, etc., na África do Sul. Essas igrejas só são plenamente católicas pela comunhão com uma dentre elas, que é a Igreja Romana, que preside a caridade. De sorte que, quando uma diocese não está em comunhão com o bispo de Roma, ela não está em comunhão com a unidade da Igreja. Ela não está em comunhão com a única Igreja de Cristo. Reparem como as coisas, uma junta a outra, e é impossível que na Igreja Católica uma realidade caminhe separada da outra. Creio a Igreja una, santa, católica. Certo, é católica, mas não está em comunhão com o bispo de Roma. Então não é católica no sentido pleno, porque não conserva o sinal da unidade, primeira nota característica da Igreja. Se você está separado do pastor universal e não está em comunhão com ele, você não está em comunhão com os bispos que estão em comunhão com ele. Você automaticamente se separa dessa comunhão e comete, no mínimo, o delito de cisma, porque não aceita aquela que, por vontade de Cristo, é uma disposição perpétua e imutável: apacenta as minhas ovelhas. Ao mesmo Pedro, ele disse: eu edificarei a minha igreja sobre ti. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, somente para reforçar, esta igreja universal não deve ser entendida como um simples somatório ou uma federação de igrejas particulares. Não, mas a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja deve ser entendida como uma vocação e uma missão que lança raiz numa variedade imensa de terrenos culturais, sociais e humanos, que, porém, não compromete, antes fortalece a única disciplina, os ritos litúrgicos, os patrimônios teológicos e espirituais que são próprios de cada igreja local. Agora, nós vamos tratar de um assunto fascinante. E o assunto fascinante é o seguinte: se a igreja é católica, se a igreja é universal, se ela não exclui nenhuma pessoa do anúncio do evangelho, e não exclui ninguém que se dirige a ela, até porque Jesus diz: quem vem a mim, eu não o rejeitarei, não o lançarei fora. Bem, se a igreja congrega no seu seio pessoas oriundas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as épocas, de todos os lugares, a pergunta é: fora da igreja, há salvação? Fora da igreja católica, alguém consegue se salvar? A resposta vai ser dada no final desta live, e já antecipo para vocês essa afirmação que choca muitas pessoas.
mas é preciso entendê-la no seu contexto. Fora da igreja, não há salvação. Mas vamos explicar por quê. E vamos partir de textos da Escritura. Palavras do próprio Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Eu estou aqui com a minha Bíblia e sugeriria a você, se você tem a sua Bíblia aí perto, que você a abra e acompanhe conosco. E se você não a tem, pegue o seu papel e a sua caneta e vá anotando os textos que nós vamos refletir agora. Então, para responder a esta pergunta, fora da igreja há salvação, primeiro nós temos que contemplar a própria Escritura. Vamos a ela. Vamos nos dobrar diante dela, vamos refletir com ela, para encontrarmos uma resposta que é a resposta da igreja. O primeiro texto que precisa ser citado, palavras do próprio Jesus, no final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16, é esta: quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pergunta: dentre os que creem em Jesus, tem alguns que não são católicos. Crê-se em Jesus Cristo fora da Igreja Católica. Pensemos os protestantes. Podem ser salvos? Jesus responde. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Isso se aplica aos protestantes, isso se aplica aos católicos, isso se aplica aos não cristãos. Agora vamos complicar mais. Vamos a Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem a fé, é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. A frase é categórica, é contundente, é clara, não deixa dúvidas. Então, agora juntemos Marcos 16, 16 com Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só será salvo quem crê e quem for batizado. E quem não crê será condenado. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas agora vem uma pergunta. E quem viveu antes de Cristo e não teve a oportunidade de conhecê-lo? E aqueles que, durante a permanência de Cristo conosco na sua peregrinação terrena, e nos séculos seguintes, e nos tempos atuais, e nos séculos que hão de vir, até a segunda vinda de Cristo, os que nunca ouviram falar de Cristo, os que não conhecem a mensagem de Cristo, vão para o inferno, não irão para o céu. Eu fiz perguntas. Agora vamos buscar respostas. O mesmo Deus que disse, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Diz por meio do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus quer que todos os homens de Adão até Jesus Cristo, que nunca ouviram falar dele, se salvem. Mas como salvá-los? E essa é a vontade de Deus, se eles não conheceram Cristo.
E Deus quer que todos que conviveram com Jesus, que passaram por esta vida durante o tempo em que Jesus esteve conosco na sua existência terrena, e todos os que nos séculos posteriores não conheceram e não conhecerão Cristo. Mas Deus quer que eles se salvem. E o que fazer para salvá-los, se eles não creram, não creem e não hão de crer? Perceberam a discussão interessante? Deus quer que todos se salvem. A palavra-chave para nós começarmos a explicar a questão está em culpa ou não culpa. Ignorância culpável ou ignorância inculpável. A fé e o batismo são meios ordinários para alguém se salvar. Deus não pede o impossível às pessoas. Há aquelas pessoas que não conhecem Cristo, que podem ser colocadas em duas categorias de pessoas que ignoram Cristo e sua igreja. Reparem também, e aqui precisamos citar Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesus falando a respeito da sua igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Isso quer dizer, palavras do próprio Jesus, que quem ouve a igreja está ouvindo o próprio Jesus. E quem rejeita a igreja está rejeitando o próprio Jesus. Bem? Mas há aqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca tiveram acesso aos meios de salvação. Não conhecem a palavra. Nunca tiveram acesso à santa palavra de Deus. Nunca ouviram a pregação da igreja. Nunca ouviram dizer que é necessário se converter e ser batizado. Nunca tiveram acesso aos meios de santificação, que se encontram em plenitude na igreja. Sem culpa. Mas há outros que não têm acesso porque têm culpa. Porque foram negligentes. Porque podiam conhecer, podiam ter acesso, podiam ler, podiam meditar, podiam refletir. Ou então, esses meios de santificação chegaram ao seu conhecimento. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Dentre aqueles que não professam a fé, dentre aqueles que não receberam o batismo, dentre aqueles que tiveram a oportunidade, que não conhecem os meios de santificação, há os que se encontram em tal situação, viveram em tal situação, viverão em tal situação, sem culpa sua. E, de fato, quem viveu 400 mil anos antes de Cristo, ouviu falar de Cristo, se Cristo só se encarnaria 400 mil anos depois, ele não tem culpa. Um egípcio que viveu na quinta dinastia lá dos faraós 4.000 anos antes de Cristo, eles têm culpa. Bem diferente é a situação de um fariseu, de um saduceu, de um adversário de Jesus que viu Nosso Senhor, escutou sua pregação, viu os seus prodígios, testemunhou os seus milagres, presenciou suas maravilhas e, mesmo assim, obstinaram seu coração na dureza e rejeitaram voluntariamente, conscientemente, categoricamente, sem ninguém forçá-los. Eu não quero esse Cristo, eu não quero esta igreja. É preciso, portanto, você não colocar todos os homens no mesmo balaio, por assim dizer. Há de se discernir as situações que explicam por que uma pessoa não conhece ou não conheceu Cristo.
e sua igreja. Não teve acesso aos meios de santificação. Por culpa sua ou sem culpa sua? Responda sinceramente uma pessoa que viveu há 5.000 anos. Jesus nasceu há 2.000 anos. Uma pessoa que viveu há 5.000 anos, em alguma parte do planeta Terra, tem culpa? Você pode dizer que ela é culpada por não conhecer Cristo, se Cristo decidiu se encarnar só 5.000 anos ou 6.000 anos depois dela? Claro que não. Então, o que é que a Bíblia diz para aqueles que não conheceram a lei, para aqueles que não conheceram a verdade plena que é Cristo? Por favor, não é doutrina da igreja, não é doutrina do bispo que está falando, é doutrina da Bíblia, o que vou ler agora. E, por favor, se você até hoje, até este momento em que a live está sendo levada ao ar, ou a partir desse momento que você está assistindo essa live, que vai ficar gravada no nosso portal, na nossa página do YouTube, se você tinha esse fanatismo, esta afirmação descabida e precipitada de dizer que só as pessoas que conheceram Cristo de 2.000 anos para cá e receberam o batismo é que se salvam. Nunca diga isso. Esta é a regra. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Agora vamos à exceção. Na própria Bíblia, temos a regra e temos a exceção. A exceção é para os que, sem culpa, não creram, não foram batizados. Vamos então a Romanos, capítulo 2, de 12 a 16. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos, agora atenção, os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Esse texto é formidável e já explica 95% dessa questão tão debatida. A humanidade aqui é dividida entre os que conhecem a lei e os que não a conhecem. Ora, a lei é de Moisés para cá. Sabem quanto tempo Moisés viveu antes de Cristo? 1.200 anos antes de Cristo. Vejam, a história da humanidade, que talvez tenha 400.000 anos, 500.000 anos, não sabemos. A lei só foi dada a conhecer aos homens há 3.200 anos de nós. 3.200. E a salvação daqueles que não tiveram conhecimento da lei? Abraão, por exemplo. Abraão não conheceu a lei. Abraão é 600 anos antes de Moisés. Moisés é 600 anos depois de Abraão. Então, essa afirmação se aplica a Abraão, a Noé, a Adão, a qualquer outra criatura que viveu na face da terra antes de Moisés. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. Isto é, se você não conhece a lei não pode ser aplicada a você. Mas que existe pecado, mesmo que você não conheça a lei, existe. Então, como é que você vai ser julgado se você não conhece a lei? Quantos pecaram sob o regime da lei,
pela lei serão julgados. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo disse: a quem muito for dado, muito será pedido. Se você conheceu a lei, você vai ser julgado por ela, porque você a conheceu. E quem não conheceu a lei, vai ser julgado por aquilo que Deus deu para ele, menos a lei, porque você, sem culpa, não teve acesso à lei. Mas você vai ser julgado por outro critério. Qual é esse critério? Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Então, se você não tem a lei de Moisés, você mesmo vai ser a lei. Em que sentido? Fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Então, o critério que Deus vai usar para julgar uma pessoa que, sem culpa, não conheceu a lei, é sua consciência. Sua consciência pode lhe acusar ou lhe inocentar. Quando você reflete sobre as coisas que você disse, pensou, ou fez, ou deixou de fazer, Deus coloca na consciência de todo ser humano um certo decálogo, um certo conceito de bondade e de verdade, ou então de pecado, de coisas proibidas. Ainda que o conceito, os critérios que uma pessoa fixou ou acumulou ao longo de sua vida, na sua cultura, na sua tradição, no seu contexto, na sua família, na sua tribo, no seu país, na sua civilização, possa variar de século para século, de milênio para milênio, de lugar para lugar. Pode evoluir, mas aqueles que sem culpa nunca tiveram acesso à lei vão ser julgados pela sua própria consciência. E reparem que o texto diz: se acusam ou se excusam mutuamente. De fato, a consciência do homem que ignora, sem culpa sua, a lei de Cristo, a verdade que liberta, a Escritura, sem culpa, coitados. Então, serão julgados por isso? Não. Serão julgados por sua consciência. Se a sua consciência tem uma certa noção de bem, e ele não faz o bem, sua consciência lhe acusa. E ainda que o conceito que ele tem de bem e de mal não seja igual ao da lei de Deus, da palavra de Deus, da Escritura, este é o critério que Deus utiliza para dizer você pecou ou você não pecou. Porque você agiu ou em consonância com a sua consciência, ou contra a sua consciência. Agiu em consonância com sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal, é um ato meritório. Ele pode se salvar com essa e outras ações semelhantes a esta. Por outro lado, se você age contra a sua consciência, ou seja, a sua consciência tem uma certa noção de mal, de pecado, e você sabendo que isso é pecado, que isso é mal, que isso não deve ser dito, e você diz, que isso não deve ser pensado e consentido, e você pensa e consente, que você deve fazer e você não faz, que você não deve fazer e você faz, você comete pecado. E pode se condenar por isso. Compreenderam aqui a sabedoria da Escritura? Por favor, Romanos capítulo 2. Existem capítulos que a gente deve gravar pelo resto da vida. E grave, por favor, Romanos capítulo 2, de 12 a 16. Os pagãos que sem culpa não conhecem a lei, a sua consciência é a lei. E eles serão julgados, foram julgados e serão julgados segundo a sua consciência. Ainda que exista a possibilidade de uma consciência errônea, isto é, uma consciência que atribui ao bem o que é mal e ao mal o que é bem. Agora temos um texto fantástico
nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que eu quisera refletir, é preciso refletir com vocês todos, para que fique bem clara a questão da doutrina da Igreja sobre a salvação fora da Igreja Católica. No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, o que é que nós temos? Estamos no tempo da Igreja primitiva, que já está atuando, já está proclamando o Evangelho após o evento de Pentecostes. A Igreja começa a sua missão no dia de Pentecostes. E, alguns anos depois, na cidade de Cesareia Marítima, é uma cidade que fica no litoral do atual Estado de Israel, Terra Santa. Havia um centurião. O centurião era um oficial romano, era o chefe de uma centúria. Centúria é uma espécie de divisão do Império Romano. Normalmente tinha 100, daí vem centúria, 100 soldados. Então é o que hoje nós, mal comparando, chamamos de companhia. O que é uma companhia no corpo de bombeiros, na polícia militar, ou no exército, ou força aérea, ou marinha? É um grupo, uma divisão daquela força de mais ou menos 100 soldados. Então era um oficial romano, pagão. Mas era um homem temente a Deus. Era um homem que rezava, pagão, e Deus o ouvia. Era um homem religioso, sem ser batizado. Era um homem praticante da lei, sem ser membro do povo de Deus, pelo batismo. E era um homem que agradava a Deus. Um homem virtuoso, que sem culpa não conhecia o Evangelho. Vamos ver aqui o relato belíssimo de um pagão que, antes de ser batizado, dizia e fazia coisas que agradavam muito a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Pagão, religioso, temente a Deus, dava esmolas ao povo e orava constantemente. Coisas que agradam profundamente a Deus, no paganismo. Todavia, o relato não para aí. Este homem viu claramente, numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: "Que há, Senhor?" O anjo replicou: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança." Um anjo aparece a um pagão. Um anjo elogia um pagão pelas suas orações, pelas suas esmolas que sobem à presença de Deus. Todavia, o anjo não para aí. "Agora", disse ele, "envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar." Aí o texto avança. Cornélio manda os soldados lá, seus súditos. Eles chamam o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro chega na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, Cornélio sai a recebê-lo, prostra-se aos seus pés para adorá-lo, no que Pedro protesta dizendo: "Também eu sou homem, levanta-te." E depois Pedro relata para eles o sonho que ele teve de muitos animais quadrúpedes que desceram do céu numa toalha, e uma voz dizendo: "Pedro, come." Ele diz: "De forma alguma, Senhor, não como nada de impuro." Ele diz: "Não digas que é impuro aquilo que Deus purificou", etc, etc. E depois, atenção, depois o apóstolo Pedro diz uma frase muito interessante. "Em verdade, eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas,
mas em toda nação que lhe é agradável, aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus não faz distinção de pessoas. E é agradável a Deus quem o teme e faz o que é justo. Sabem quem disse isso? O primeiro Papa. Deus não faz distinção de pessoas. Ah, então, Dom José, tanto faz ser cristão como não ser cristão. Nada disso. Porque o texto não termina aí. A prova de que não é verdade que tanto faz ser cristão e não cristão é que o pagão virtuoso Cornélio recebeu a ordem de mandar chamar Pedro para lhe anunciar a palavra e para receber o batismo. O relato daqui a pouco vai terminar com o anúncio da palavra de Deus e o batismo. Portanto, mesmo fora do cristianismo, no paganismo, tendo elementos de verdade, e aqui eu já respondo ao jovem que na primeira live, quando eu disse que fora do cristianismo, nas outras religiões, no paganismo, existem elementos de verdade, e de fato existem. Aqui está a frase do apóstolo Pedro: em verdade eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Agrada a Deus no paganismo quem teme a Deus e faz o que é justo. É São Pedro quem diz. É o primeiro Papa quem diz. É a palavra de Deus quem diz. Não esqueça isso. Cuidado para não satanizar aqueles que não são cristãos, que não são católicos, e dizer que todos, porque não são cristãos e não são católicos, já estão no fogo do inferno, ou vão para o fogo do inferno. Não. São Pedro, Atos capítulo 10. Por outro lado, depois que São Pedro anuncia a palavra, vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram suspendendo-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. O dom do Espírito Santo derramado sobre os pagãos, antes de serem batizados. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Esse texto, juntamente com Romanos 2, ajuda a gente a entender a salvação fora da igreja. Nesse caso concreto de Cornélio, homem virtuoso, temente a Deus, dava esmolas, orava constantemente. Ah, então basta, alguém poderia dizer. Se no paganismo existem coisas boas, então para que anunciar Jesus? Porque é a ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho. Ainda que haja elementos de verdade, de bondade, elementos que não podem ser condenados, como deste pagão, que depois se fez cristão. Pagão também reza. Pagão também dá esmola. Pagão também teme a Deus e faz o que lhe é agradável. Frase do primeiro Papa,
São Pedro, no capítulo 10. Por outro lado, Cornélio podia ter todas as virtudes do mundo. Mandou chamar São Pedro para pregar a palavra e para batizá-lo. Ainda que haja elementos de verdade no paganismo, é necessário levar para todos os pagãos, como São Pedro levou o anúncio da palavra e batizou Cornélio e toda a sua família. Portanto, não há nenhuma contradição. É errado, é blasfemo, é indevido, é injusto, é incompleto você dizer: sim, que maravilha, no paganismo existem coisas boas. Existem, porque São Pedro disse. Ah, no paganismo existem coisas boas. Existem, porque Cornélio as tinha antes de ser batizado, sem dúvida alguma. Por outro lado, não existem todas as coisas boas, porque faltam para os pagãos, ainda que tenham algumas virtudes, ainda que haja elementos positivos, válidos, que não podem ser condenados, que são aceitos pelo próprio Deus. Atos, capítulo 10. É preciso anunciar Jesus, é preciso levar o evangelho, é preciso batizá-los, é preciso torná-los filhos de Deus. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Ordem de Jesus. Neste sentido, e aqui eu já chego à conclusão da nossa live de hoje. Fica claro por que fora da igreja não há salvação. Como se deve entender? Atenção agora, porque eu vou ler 3 parágrafos pequenos do Catecismo da Igreja Católica sobre esse assunto. Essa frase, fora da igreja não há salvação, é uma frase constantemente repetida pelos padres da igreja, frase que se encontra no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 846, 847 e 848. Como se deve entender esta afirmação, tantas vezes repetida pelos padres da igreja? Formulada de modo positivo, significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, pela igreja que é o seu corpo. De novo, para você entender por que fora da igreja não há salvação, suposto tudo o que eu disse até agora, o corpo é a igreja, corpo de Cristo, que está unido à cabeça. Tudo aquilo que alimenta o corpo vem da cabeça que é Cristo. Corte a cabeça, separe a cabeça e depois diga para o corpo, como é que você se salva? Não, eu não me salvo separado da cabeça. A igreja é salva por Cristo e por ela Cristo salva todas as pessoas. Lucas 10:16, atenção, Lucas 10:16. Quem diz que fora da igreja não há salvação é Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Não, eu sou salvo por Jesus, não sou salvo pela igreja. Alto lá, se você rejeitar a igreja, você está rejeitando Jesus. Portanto, quem rejeita Jesus não se salva. O Concílio Ecumênico Vaticano II diz o seguinte no parágrafo 14 da Lumen Gentium, que é a Constituição dogmática sobre a Igreja. O concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta Igreja, peregrina na terra, é necessária à salvação. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, a mim ouve. É Jesus. Lucas 10:16. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar. Então, vejam, você não ignora, isto é, você sabe que Cristo fundou uma igreja.
e que concedeu os meios de salvação para ela levar aos homens. E você conscientemente diz, eu não aceito a igreja. Quem assim pensa, não ignorando essas verdades, não se salva. Onde você prova isso? Prova em Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Aqui não é invenção da igreja. Aqui é a frase do próprio Jesus Cristo. Se você rejeita a igreja de Cristo, está rejeitando o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Reparem que Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha se ausentado dos sentidos da sua igreja. E São Paulo está perseguindo a igreja de Cristo. E Jesus disse, por que me persegues? Jesus não disse, por que estás perseguindo a minha igreja? Não. Porque me persegues. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir Cristo. Rejeitar a igreja de Cristo é rejeitar o próprio Cristo. Lucas 10:16. Mas essa afirmação de que fora da igreja não há salvação não visa, atenção, não visa aqueles que, sem culpa de sua parte, ignoram Cristo e sua igreja. E aqui o catecismo cita o capítulo 16 da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e sua igreja, no entanto procuram Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita. É o mesmo tema do capítulo 2 da Carta aos Romanos. Aqueles que, sem culpa, ignoram Cristo e sua igreja e procuram viver de acordo com os ditames de sua consciência, podem conseguir a salvação. Porque se não conhecem a verdade que é Cristo, e não conhecem a igreja, que é a esposa de Cristo, quem é que supre, quem é que se torna o critério de salvação para eles, de julgamento para eles? A sua consciência. Fazendo o bem e evitando o mal. Podem conseguir a salvação, porém, não sem a graça de Cristo, que disse, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Cristo Jesus também pode salvar as pessoas que, sem culpa de sua parte, fora dos limites da Igreja Católica, se esforçam, ou se esforçaram, ou se esforçarão, por viver de acordo com os ditames da sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal. Então, com isso, nós chegamos ao final de nossa live, lembrando que Deus pode, diz o parágrafo 848 do Catecismo, por caminhos só dele conhecidos, trazer a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, homens que, sem culpa sua, ignoram o Evangelho. A igreja tem o dever e, ao mesmo tempo, o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Por isso, ninguém na face da terra está dispensado, sendo cristão católico, de anunciar o evangelho a quem quer que seja, mesmo sabendo que eles, enquanto não ouviram falar do evangelho, portanto, sem culpa, vivem na completa ignorância, se esforçando por fazer o bem e evitar o mal, de acordo com sua consciência, fazendo o que é reto e temendo a Deus, como diz São Pedro. Em verdade, agora eu tenho consciência de que Deus não faz acepção de pessoas. E lhe é agradável aquele que o teme e faz o que é justo. São Pedro, capítulo 10. Apesar disso, São Pedro que diz isto, vai ao encontro de Cornélio. Como o que a dizer? Você pode ter todas as virtudes do mundo, você pode ter todos os predicados bonitos do mundo, mas precisa de Jesus. Precisa da verdade. E trata de se batizar, sujeito. Claro que São Pedro não disse com esse jeito alagoano. Mas esta é a doutrina. Concluo com uma frase de Nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 12, de 47 a 48. Essa frase eu pediria que você também guardasse na sua memória. O servo
que apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Então, reparem que Jesus não coloca no mesmo balaio todos os seres humanos. Aqui, ele, de forma muito sábia, também distingue aqueles que ignoram e aqueles que não ignoram. E, além disso, lembrem-se que há de fazer uma distinção entre os ignorantes, aos que ignoram com culpa e aos que ignoram sem culpa. Eu não sou médico, portanto, sou um ignorante na arte de operar as pessoas. Mas a minha ignorância é sem culpa, porque eu não estudei medicina. Eu não sou obrigado a saber operar uma pessoa, porque eu não estudei para isso. Eu estudei agronomia, depois filosofia, depois teologia. E depois direito canônico. Essa é a minha área. Se eu desconhecer alguma coisa da minha área, eu sou ignorante, com culpa. Porque eu estudei para saber, e eu devia saber. Mas há ignorantes sem culpa. Aqueles que não sabem porque não tiveram acesso à verdade, não tiveram conhecimento sobre aquilo. Portanto, a ignorância sem culpa. Deus vai julgar esses ignorantes sem culpa de acordo com sua consciência. E esses podem alcançar a salvação. Outra coisa é você ignorar com culpa. Isto é, eu não sei, mas eu podia saber. Ou eu não sei, mas devia saber porque eu conheci. Ou tive acesso ao conhecimento e por desleixo, por negligência, não conheci. Bem, agora foi fascinante, realmente. Ultrapassamos, fizemos 1h11 de live e vamos tentar agora responder a algumas questões que foram apresentadas aqui no chat ao vivo. Com relação à live número 1, o Tito Matos diz, sua bênção excelência, quando o senhor diz que nas outras religiões há elementos de salvação, esta afirmação não entra em contradição com o dogma fora da igreja não há salvação, bem como não prejudica a missão da igreja de trazer para a grei do Senhor todos os povos? Eu acho que já respondi, e modéstia à parte, respondi bem a sua questão. Agora, Beatriz Lobo. Querido Dom José, obrigado por responder minha pergunta do vídeo anterior, Igreja Una, com relação a esse vídeo, Igreja Santa, que é o vídeo passado. Eu queria saber especificamente se brigar com protestante na internet para defender a nossa fé católica é um pecado grave. Eu não aguento eles falarem besteira sobre a Santa Igreja ou sobre Nossa Senhora, Mãe Maria Santíssima. Daí acabo perdendo a mão, ansiosa pela próxima live. Deus o abençoe e salve Maria. Bem, o cristão não briga com ninguém. Outra coisa é a possibilidade, que em certos casos é até um dever, de estabelecer um diálogo respeitoso, sociável, polido, educado, com quem quer que seja, para convertê-lo à fé, para dissipar suas dúvidas ou para defender a fé quando é atacada. Certas regras básicas de civilidade devem ser observadas no diálogo com qualquer pessoa. Se não há respeito recíproco, se há ataques, insultos, agressões, calúnias, injúria, difamação, não há como discutir com essas pessoas. Portanto, defenda a sua fé diante de quem quer que seja. São Pedro diz, numa de suas cartas, que nós devemos estar dispostos a dar razões da nossa esperança a todos aqueles que a pedem, as pedem, essas razões. Então, dialogar com quem quer que seja, em princípio, é sempre bom. Mas é preciso que haja respeito, é preciso que haja um certo nível de civilidade, de veracidade, de honestidade na discussão. Caso contrário, não perca o seu tempo, não fique dando murro em ponta de faca. E, finalmente, Maria José. Dom José, sua bênção, já ouvi padre pronunciar, este é o cálice do meu sangue derramado por muitos, outros dizem por todos, qual o certo? Ambos.
Os relatos da instituição da Eucaristia se encontram em Mateus, em Marcos, em Lucas e na 1 Coríntios, capítulo 11. Uma das narrativas contém por muitos. Aliás, muitos e todos não se contradiz. No missal romano, aprovado pela CNBB, em vigor aqui no Brasil, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos. Mas, antigamente, o missal de Paulo VI continha por muitos. Isso não significa dizer que alguns estão excluídos. E, de fato, se você tem 50 pessoas numa sala, e você diz, todas as pessoas que estão nessa sala são 50. Todos, a totalidade. Mas se você disser que esses todos são muitos, você não está mentindo. Portanto, todos são muitos. E os muitos, quando nos evangelhos sinóticos aparecem, isso é sinônimo de todos. Por causa da 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos à próxima pergunta. Wanderson Lopes, a sua bênção, Dom José, por favor, mande um alô. Alô, Wanderson, olá. Estimo muito o senhor, tenho acompanhado pelos meios de comunicação suas homilias e seus ensinamentos. Pergunta sobre o tema 2 da live. A igreja tem 3 dimensões, igreja triunfante, padecente e militante. A igreja padecente pode ser considerada santa, mesmo em estado de purificação? Forte abraço, Deus o abençoe. A igreja é santa a partir do batismo. O batismo é o sacramento que confere a santidade, que é o dom fundamental, que é a vocação fundamental de todos os fiéis. O sacramento do batismo imprime caráter. Portanto, ele não é tirado absolutamente. Jamais, por isso, não pode ser reiterado. Isso significa que até no inferno, o batizado é santo. Até no inferno, o batizado é santo pelo batismo. Porém, a diferença entre o batizado no inferno e o batizado no céu ou no purgatório é que o batizado no inferno não correspondeu à graça do batismo, chamado à santidade, renovado pelo sangue de Cristo no dia do batismo, teve muitas chances ao longo da vida de perseverar na fé até ao fim e não perseverou, e por isso não se salvou. A santidade, ela não é tirada jamais do coração de uma pessoa, da alma de uma pessoa, ela impregna uma pessoa para sempre. Portanto, os santos estão no céu, no inferno e no purgatório, e também aqui na terra. Não se pode falar no sentido estrito de igreja condenada, mas se deve falar no inferno de sacramento do batismo que conferiu a santidade, ainda que ela tenha sido perdida, mas o sinal, a marca, não é tirada jamais de uma pessoa que foi batizada e se encontra no inferno. Portanto, a santidade foi perdida, mas ela foi um dia impregnada na alma de uma pessoa, no corpo de uma pessoa, e esse sinal não é tirado jamais nem no inferno. Agora vamos aqui para... Deixe-me ver aqui. Eu fui aconselhado a primeiro ler em silêncio as perguntas para não formular em voz alta algumas inconvenientes. Deixe-me ver aqui. Estou passando. Um abraço em Alexandre Pereira, Josiane Nogueira, Marineide Lopes, Deus abençoe a Daniele, que pede a bênção, Marineide também, Canal do Manuca, não sei quem escreveu, depois Eulálio Lucien, Manuel Acioli Rocha Acioli, sim, depois... Bem, Canal do Manuca, esse achou graça porque eu disse tomar cerveja, certamente com os seres de outro planeta, né? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Zélia Holanda, sua bênção, Dom Francisco Saudade. Deus abençoe Zélia, minha prima. A igreja que prega boas obras para a salvação, prega com efeito uma palavra correta e boa, certo? Muito bem. Um abraço em José Miguel Pérez, Maria Soares, Alisson Sheila Maria, Josiane Nogueira, Geraldo Monteiro,
Monteiro, Mateus, salve, Dom José, Deus abençoe. Luísa de Deus Holanda, minha prima, deve estar lá em Sobral, Deus abençoe sua vida. Luísa Roberto, Deus abençoe. Ana Maria dos Santos, por volta de quando se deu essa nota, a Igreja de Cristo é chamada de católica? Nas palavras de Jesus, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura, toda, a universalidade. Muito bem. Maria Mendonça, Deus abençoe. Dona Francisca Picanso, sim, de Brasília, nossa querida paroquiana. Dom José, qual a principal diferença entre os romanos e os ortodoxos? Grupo dentro do catolicismo? Por que se deu essa divisão? Dona Francisca, a divisão aconteceu no ano 1054, depois de muitas tensões, após o 7º Concílio Ecumênico, divisões que foram sendo, no decorrer dos séculos, agravadas por questões de natureza política, principalmente, mas também religiosas. O Império Romano passou a ter, depois de um certo tempo, 2 capitais: o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla; o Império Romano do Ocidente, capital Roma. O Império Romano do Ocidente cai no século V, e o Império Romano do Oriente cai no século XV. E com 2 capitais, o imperador passou a residir na capital do Império Romano do Oriente, e o Império Romano do Ocidente ficou mais ou menos relegado a segundo plano. E questões de natureza teológica, doutrinária, mas também política, foram causando atritos e incompreensões, e isso influenciou também a compreensão dos dogmas, a interpretação dos concílios, etc., e em 1054 ocorreu o grande cisma, o cisma do Oriente. As diferenças são hoje basicamente 2. Não estamos em plena comunhão com eles, se bem que nós reconhecemos os 7 sacramentos que existem nas igrejas ortodoxas: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Nós reconhecemos que esses sacramentos são válidos entre eles, e reconhecemos também que eles têm a sucessão apostólica, mas o que nos desune é que eles não reconhecem o primado de jurisdição do bispo de Roma. Reconhecem apenas que o bispo de Roma tem um primado de honra, mas não de jurisdição. Ou seja, o bispo de Roma não é o chefe, não é o líder, não é o cabeça de todo o colégio apostólico, o pastor supremo da Igreja Universal. E eles não aceitam a nossa doutrina, que recitamos ainda há pouco no credo: creio a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, creio o Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e do Filho. Eles não aceitam isso, acham que é uma invenção, isso é inadmissível, segundo os concílios anteriores e vários padres da Igreja, segundo eles. Mas nós professamos que, segundo os concílios e segundo os padres da Igreja, isso procede, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para eles, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho, o que é uma sutileza que nós não temos tempo para abordar agora. Deixe-me ver, Maria Mendonça, um grande abraço. Wanderson Lopes, Luiz Roberto. Eu vi a primeira vez o termo católico foi chamado nas cartas de Santo Inácio nos primeiros séculos. Não, sim, Santo Inácio de Antioquia, sim, é verdade. Excelente live, Dona Francisca. Foi uma pergunta: uma das doutrinas principais do catolicismo é que cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Santíssima Trindade. Quais outras marcam o nosso catolicismo? O credo que nós acabamos de recitar. As principais verdades da nossa fé se encontram no credo. Alexandre Pereira, Dom José, falando da lei e consciência, faltei em algumas missas de preceito por medo da pandemia. Pais idosos, mas já retornei. Há pecado nisto? A razão que justifica uma pessoa, que exime uma pessoa da participação da Santa Missa, diz o catecismo, tem que ser uma razão grave. Você alegou o cuidado com seus pais idosos. Se esse foi o motivo que levou você a não ir à missa, não se preocupe. Você foi legitimamente eximido da obrigação. Mas, assim que puder, volte a participar da missa presencial. Deixe-me ver no documento Epístola Santo Inácio, nos documentos da Epístola, por volta do ano 100 depois de Cristo, está no verso 8. Parabéns, Mateus.
Sirlene Gregório, deixe-me ver, parabéns, Dom José, de uma pessoa que conhece ser católica. Dom José, se uma pessoa conhece, diz ser católica, mas fala que não precisa da igreja, essa pessoa, caso venha a morrer, ser salva? Eu já citei Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Eu espero ter sido bem claro. É palavra do próprio Jesus, não é invenção da igreja. Dom José, é possível que os ritos oficiais da igreja sejam adequados aos diferentes aspectos culturais? Sim, sem dúvida alguma, e as conferências episcopais têm a prerrogativa de elaborar os seus livros litúrgicos e submetê-los à aprovação da Santa Sé. Uma vez aprovados pela Santa Sé, sem dúvida alguma, a resposta à sua pergunta é sim. Heron Andrade, Márcio Queiroz, formação muito proveitosa. Dom José, qual a situação dos anglicanos em relação aos sacramentos? Um documento de Leão XIII e depois de Pio XII, que os sacramentos, o sacramento da ordem nos anglicanos é inválido, o sacramento da Eucaristia é inválido porque eles não têm a sucessão apostólica. O sacramento do batismo, ele é válido porque se administrado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que, em caso de necessidade, até administrado por uma pessoa que não acredita em Deus, o sacramento é válido. O sacramento do batismo é válido, sem dúvida alguma. O sacramento do matrimônio, quem celebra são os nubentes, portanto, ele é válido, mas o sacramento da ordem não existe, o sacramento da Eucaristia, por conseguinte, não existe, o sacramento da unção dos enfermos e da penitência, esses sacramentos não são, eles dizem que têm esses sacramentos, mas nós não reconhecemos como válidos, porque se eles não têm a sucessão apostólica, não tem sacramento da ordem. Se não tem sacramento da ordem, não tem confissão, não tem missa e não tem unção dos enfermos. José, tão vasto conhecimento, tanto, Deus abençoe sempre mais, sou seminarista de uma diocese no Piauí. Deus abençoe a você, Marcial Ferreira. Emerson Limba, bom dia, São José, Dom José, sua bênção, Deus lhe abençoe. Dom José, seria muito bom uma live falando do Espírito Santo, diz a Ana Maria dos Santos. E vamos pensar com carinho. E, finalmente, Jadilson Borges. Dom José Benedicte, o tema é oração pelos mortos. Dúvida, levando o tempo de Deus, não é o Cronos, minhas orações e penitências são úteis para o juízo particular dos mortos? Sem dúvida alguma. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, 13 e 14, se fala da oração pelos mortos. No Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, se diz: felizes os mortos que repousam no Senhor, que suas obras os acompanhem, que eles descansem em paz. O descanso eterno dai-lhes, Senhor. É a oração, a jaculatória que nós recitamos ordinariamente nos velórios e nas missas de 7º ou 30º dia, fundamentada em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Orar pelos mortos, sobretudo na celebração da Eucaristia, faz parte da doutrina da Igreja, integra também o ensinamento bíblico. São Paulo reza pelo descanso eterno de Onesíforo, que acabara de falecer, e disso nós já tratamos. Antônio Falcão, que Deus sempre o abençoe abundantemente com sabedoria. Amém. Antônio Falcão, não sei se é o meu irmão, lá em Paulo Jacinto. Dom José, gostaria de agradecer aos trabalhos das capelanias militares católicas do interior do Brasil pela manutenção e apoio à nossa fé. Um trabalho sensacional. Anderson Silva. Bem, eu acho que nós terminamos de responder as perguntas, ainda que modestamente tenhamos feito. Convido você para o próximo compromisso. No dia 17 de janeiro, eu vou completar 30 anos de sacerdócio. 7 horas da noite, aqui em Palmeira dos Índios, na paróquia de São Vicente de Paulo, a única paróquia que Deus me deu antes de ser bispo. Eu vou celebrar com a presença de Dom Ducênio Fontes de Matos, bispo de Campina Grande, que foi bispo aqui da diocese e que me ordenou bispo aqui em Palmeira dos Índios. Virá também, porque vai passar uns dias conosco aqui descansando, Dom Adair Guimarães, bispo de Formosa. E também Dom Manuel, bispo de Palmeira dos Índios, vai estar presente. A missa vai ser transmitida ao vivo, depois enviaremos para vocês o link
da paróquia para a transmissão da Santa Missa. Portanto, o nosso próximo compromisso, dia 17 de janeiro, domingo, 30 anos de sacerdócio. Eu fui ordenado padre no dia 18 de janeiro de 1991. Gostaria que você celebrasse a missa de forma virtual conosco. E a última live dessas minhas férias será no dia 24 de janeiro. Creio na igreja, minha igreja é apostólica, a última nota característica da igreja. Deus abençoe você, obrigado por ter permanecido conosco. Até o dia 17, se Deus quiser, 7 horas da noite, a missa em ação de graças, presidida por mim, na Igreja Matriz de São Vicente de Paulo, em Palmeira dos Índios, 30 anos de sacerdócio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.